Para os católicos, Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei do Universo. Recordamos hoje a aparição da Virgem em La Salette, na França. La Salette é uma região da França, próxima aos Alpes franceses, não muito longe da divisa com a Itália. É importante notar que depois dos acontecimentos da Revolução Francesa em 1789, houve o Grande Terror, que foi um período de bastante perturbação na França, e veio enfim Napoleão. Todo este período para a França foi de grandes perturbações e de grande decadência religiosa. Nossa Senhora, então, começa a aparecer em espaços mais ou menos regulares. Ela apareceu, primeiramente, em 1830, em Paris, a Santa Catarina Labouré, a qual não foi só uma aparição, mas sim várias, onde ela mostrou, inclusive, a medalha milagrosa. Em 1846, em La Salette, e em 1858, por 18 vezes em Lourdes, no sudoeste da França, para Santa Bernadette. Foram 3 aparições em 3 lugares diferentes no mesmo século, no século XIX. Bom, essas aparições marianas feitas na França são para acordar a França, berço das revoluções modernas, para o fato de que Deus estava sendo esquecido. E é exatamente isso que define de melhor forma a miséria dos nossos tempos modernos: o esquecimento de Deus. Cada aparição com estilo e uma mensagem diferente no mesmo país, na França. Nesta aparição em La Salette, Nossa Senhora não apareceu como no caso de Lourdes ou de Fátima, com uma bela veste branca, com uma faixa azul, toda cheia de glória, toda bonita, toda bela, como na maioria das aparições, mas sim como uma simples camponesa, uma veste bem comum daquela região. Nossa Senhora usa o traje de uma mulher que trabalha no campo, e depois notamos que ela tem uma corrente pesada nos ombros e uma mais leve nas mãos. Notamos também um crucifixo que resplandece. Em seus pés, em algumas iconografias junto à cruz, notamos alguns instrumentos que os colonos, agricultores, cultivadores usavam e usam até hoje: um martelo e um alicate. O que diferencia essa aparição das outras é a sua posição um pouco atípica. Nossa Senhora apareceu sentada numa grande pedra, com as mãos cobrindo o rosto enquanto estava a chorar. E isso nos leva ao primeiro ponto. Nossa Senhora então apareceu a 2 pequenos pastores nas montanhas de La Salette. Um se chamava Maxine Giraldi, que tinha 11 anos de idade, e a outra era Meline Calvati, que tinha 15. Vem uma senhora que chora. E por que Nossa Senhora chora? Nossa Senhora vai em La Salette por causa de 2 coisas, entre aspas. 2 coisas principais que estavam tornando pesado o braço de Nosso Senhor, que é o filho dela. Ouçamos o que ela vem a revelar entre lágrimas aos pequenos pastores e através deles a toda a humanidade. Nossa Senhora diz: se meu povo não quer se submeter, sou forçada a deixar cair a mão de meu filho. Ela é tão forte e pesada que não posso mais retê-la. Há quantos tempos sofro por vocês? Se quero que meu filho não os abandone, sou obrigada a suplicá-lo incessantemente. E vocês não se importam com isso. Por mais que rezem, por mais que façam, jamais poderão recompensar a aflição que tenho sofrido por vocês. Ela ainda fala 2 coisas de fundamental importância para o resto da reflexão. Dei-lhe 6 dias para trabalhar e revezei-me o 7º. Ela está falando aqui do domingo. E não me querem concedê-lo. É o que fez pesar tanto o braço de meu filho. Os carroceiros não sabem falar sem usar o nome de meu filho. São essas 2 coisas que tornam tão pesado o braço de meu filho.
Em primeiro lugar, ela faz a constatação que o povo está sendo castigado por Deus, pelas batatas que apodrecem, pelo trigo que se perde, pela fome que reina naquela região. Mas, e aí? Por que Deus está tão ofendido? Nossa Senhora, então, em vez de falar os pecados sociais, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, lembra dos primeiros mandamentos. Ou seja, o quanto nós estamos esquecidos de Deus. Nós, os orgulhosos e descrentes homens do século XXI, somos quase tentados a não acreditar que Nossa Senhora saiu do céu, da bem-aventurança, junto de seu Filho, para descer à terra e simplesmente nos pedir para parar de pecar contra o segundo e o terceiro mandamento. Ela tem uma mensagem a passar, sim, principalmente às autoridades civis e religiosas. Mas a primeira coisa que ela pede aos 2 videntes de La Salette é para as pessoas guardarem os domingos e não tomarem o nome de Deus em vão. Nós sabemos, através da revelação de Deus a Moisés, que ele nos deu 10 mandamentos, distribuídos em 10 tábuas. A primeira tábua da lei são os 3 primeiros mandamentos, que são os mandamentos que dizem a respeito do amor a Deus. E a segunda tábua da lei são os 7 mandamentos a respeito do amor ao próximo. Sim, o amor ao próximo é o primeiro na execução. Nós precisamos de fato amar o próximo. Mas o primeiro mais importante é o amor a Deus. E é exatamente quando a França começa a adorar a Deus, a razão, o homem toma o lugar de Deus e as pessoas começam a se comportar cada vez mais como animais, que Nossa Senhora, nossa mãe, vem e chora. Chora sobre seus filhos. A Virgem Maria dirige palavras duras às pessoas que não vão às missas aos domingos, que trabalham aos domingos e que no tempo da quaresma, quando deveriam fazer penitências e jejum, compram carne no açougue como se fossem cães. É isso que Nossa Senhora diz. Que palavra dura de Nossa Senhora. Que palavra tremenda de uma mãe que chama seus filhos de cães. Mas se ela é uma mãe bondosa, é exatamente porque ela sabe que com essas palavras que nos chocam, ela está nos acordando para o fato de que, quando o homem se afasta de Deus, ele é exatamente isso que ele se torna, um animal irracional. Olhando para o mundo que nos cerca, podemos ver, não podemos deixar de estar de acordo com aquilo que a Virgem Maria nos contou em La Salette. De fato, quando nós nos afastamos de Deus, terminamos descendo abaixo da nossa própria natureza. Infelizes de nós, meus caros, que não temos dimensão do que seja o pecado. Infelizes de nós. Muito mais infeliz é a nossa geração. Porque se os homens eram infelizes no século XIX, castigados que foram por desrespeitar apenas 2 mandamentos da lei de Deus, infeliz mais a nossa geração, que já lançou fora todas as 2 tábuas dos mandamentos. A Nossa Senhora de La Salette chora por causa de nossos pecados. Pior, chora por um século apóstata e sem fé, e tem a noção de pecado que até a noção do pecado já perdeu. Se ela se revelou aos homens chorando, no entanto, é porque ainda há esperanças, é porque Deus ainda busca a nossa conversão. Ouçamos a sua voz, despertemos de nossa letargia e enxuguemos as lágrimas de nossa Mãe Maria Santíssima com a vida de penitência e amor a Deus. Partimos agora para o próximo ponto.
Há coisas que Nossa Senhora falou nessa aparição em La Salette de grande importância para refletirmos nesses tempos. Duas coisas em especial que eu quero destacar aqui. Nossa Senhora afirma: Roma perderá a fé e tornar-se-á a sede do anticristo. Bom, na década de 60, houve um marco na história da Igreja Católica, o Concílio Vaticano II. Este concílio foi aberto em 11 de outubro de 1962 pelo Papa João XXIII, que morreu no ano seguinte, e teve continuação pelo seu sucessor Paulo VI, e encerrou no dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro de 1965. Foi o 20º concílio ecumênico da Igreja e o maior em quantidade de bispos. E este concílio não fez nada mais do que permitir a entrada da fumaça de Satanás dentro da Igreja. O próprio Paulo VI afirma isso. Mas qual foi a influência desse concílio na perda da fé da Igreja? Foram as forças liberais e modernistas que já minavam a Igreja. O Vaticano II foi a faísca que deflagrou uma crise que se preparava já de longa data. São Pio X, por exemplo, já constatava em uma de suas encíclicas que o modernismo, que é o mal do século, já não era mais um inimigo exterior, mas sim interior da Igreja. Foi o Papa Paulo VI, ele mesmo, que falou da autodemolição. Ele diz, isso é frase do Papa Paulo VI: a Igreja se acha em uma hora de inquietude, diríamos mesmo de autodemolição. É como se a Igreja se golpeasse a si mesma. O Vaticano II é por muitos considerados a Revolução Francesa da Igreja, e por outros a Reforma Protestante. Só que o Vaticano II conseguiu ser pior do que a Reforma Protestante. Por Lutero, estava fazendo que o povo perdesse as almas, fosse para o inferno fora da Igreja. E o Vaticano não, o Vaticano II fez com que as pessoas perdessem a fé e levou as pessoas da Igreja para a perdição. Santa Catarina de Siena diz que por causa dos maus pastores, maus são os súditos. Roma perdeu a fé, como Nossa Senhora profetizou. O erro do concílio está em seus próprios documentos. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. Eu passaria a noite toda aqui falando. E outra afirmação do cardeal Montini, que futuramente seria o Papa Paulo VI, e que nos faz entrar na última parte deste tópico e desta catequese, é que ele afirma o seguinte: a Igreja se propõe, pelo Vaticano II, a entrar em contato com o mundo. Aqui entramos na decadência do clero. Podemos perceber que depois do Vaticano II, os padres querem estar adaptados ao mundo, em contato com o mundo. Entre 1967 e 1974, 30 a 40 mil padres abandonaram a sua vocação. São fatos, não sou eu que estou inventando. Estes fatos catastróficos podem, com algum esforço, ser comparados aos acontecimentos da auto-intitulada Reforma Protestante, ocorrida no século XVI. Havia na França, nos anos 1950, por volta de 1.000 ordenações sacerdotais por ano. Hoje não há mais de 100. A falta de vocação sacerdotal manifesta uma crise profunda no clero. Muitos padres perderam a fé. Eles não estão mais em condições de comunicá-la aos homens e transmitir-lhe entusiasmo por ela. Hoje só existe uma crise de fé entre os fiéis por culpa dos padres. Diz o padre Matias Galdon no Catecismo da Crise da Igreja: se a fé dos católicos que assistem regularmente à missa dominical está tão lamentável, num estado tão lamentável,
A causa disso só pode ter vindo de uma pregação defeituosa. Os homens não perderam a fé sozinhos. Ela ali foi arrancada no catecismo e no alto do púlpito e do presbitério. Quando no sermão ou na homilia, durante anos e anos, as verdades de fé, a doutrina católica, são postas em xeques, relativizadas ou até mesmo negadas abertamente, como se surpreendesse os simples fiéis perderam a fé. Os mais jovens, até os mais jovens nunca conheceram, alguns, a verdadeira fé. Hoje, não é raro uma criança, ao fazer sua primeira comunhão, ignorar que nosso Senhor Jesus Cristo está verdadeiramente e substancialmente na Eucaristia. E você sabe por que ela ignora isso? Ignora porque seu pároco também não crê nisso. A crise do clero é, antes de tudo, uma crise de fé. Mas o clero cuja fé é fraca não tem mais força de guardar o celibato. Pois isso só é possível àquele que está animado de fé viva e de um grande amor ao nosso Senhor. Não é um mistério para ninguém que grande número de padres tenha hoje relações pecaminosas com mulheres ou até mesmo homens. Não é um mistério para ninguém. O espírito mundano entrou dentro da igreja, mas como? Pelos leigos ou pelos movimentos? Não, foi por causa dos padres, diz Nossa Senhora. Quantas são as vidas sacerdotais e religiosas que se tornaram áridas pelo secularismo, que as possui completamente? Deixa eu tentar traduzir para o português, claro, porque Nossa Senhora às vezes fala, a gente não entende. Meus caros, vidas sacerdotais aqui é padre. Quantos padres foram tomados completamente pelo espírito do mundo? Caíram no mundão. Ela fala espírito do secularismo. Quer dizer que estão no mundo, estão no pecado. Não querem mais ser padres, querem ser boys. É isso que Nossa Senhora está dizendo. Querem ser iguais a todo mundo. Padres que querem ser igual ao mundo. A Virgem Maria nos fala, a igreja está sofrendo um calvário. E por quê? Porque entrou dentro da igreja o espírito do mundo. E como entrou? Entrou por causa de padre que não é padre, por causa de padre que não usa batina, porque aliás nem usa batina. A fé se apagou na vida de muitos padres. Tem padre que deixou de ter fé, por causa dos erros que são mais ensinados e seguidos. A vida da graça já está sepultada pelos pecados que praticam, se justificam e não são mais confessados. Quem disse isso foi Nossa Senhora. O que Nossa Senhora quer dizer? Nossa Senhora quer dizer que tem muito padre, a vida da graça de muito padre, que o padre tem que viver uma vida da graça. A vida da graça de muitos padres está sepultada. Deixa eu ser mais claro. Morreu. E por quê? Pelos pecados. Os pecados que praticam, aí depois eles justificam. Ah, mas antigamente que era pecado, hoje em dia não é mais pecado. Estes homens não representam a Igreja de Cristo. E esta mesma profecia demonstra que a Igreja Católica é única e verdadeira. Porque a Mãe de Deus vela por ela. E porque se a Igreja Católica não fosse verdadeira, ela não resistiria a tantos pecados de seus ministros, dos padres da Igreja. Deus exige de nós uma fidelidade. Ele pede que permanecemos fiéis ao que a Igreja sempre ensinou. Não nos afastemos dela, mesmo quando tantos sacerdotes abandonaram a fé, ou deixaram os caminhos de santidade. E é esta a fidelidade que Deus nos pede. Não seguir heresia progressista, nem qualquer outra heresia. Ficar com o Papa sempre, permanecer romanos, mesmo que todos traiam nosso Senhor. E no meio de tanta infidelidade e tanta traição,
Cantar de todo o coração o credo de sempre. Credo em una santa católica et apostólica eclésia. Creio na igreja una santa católica e apostólica. Cantar do fundo da alma. Mesmo que todos te traiam, Roma Santa, jamais nós cederemos. Esta fidelidade sem limites que rogo a Deus para todos os meus irmãos católicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados.